A palavra finados significa exatamente isso. Algo que finou, findou, acabou ou morreu. No Brasil, o Dia de Finados faz parte de um costume católico e consiste em visitar sepulturas dos entes queridos que já morreram e enfeitar seus túmulos com flores. Você sabia que 140 milhões nascem e 60 milhões morrem todos os anos? É difícil dizer exatamente quantas pessoas já viveram e morreram ao longo da história, pois a contagem precisa de registros precisos e completos, o que nem sempre foi possível ao longo da história. Algumas estimativas sugerem que cerca de 107 bilhões de pessoas já nasceram desde o início da história humana. No entanto, essa estimativa pode ser imprecisa devido aos limites dos registros históricos e às dificuldades em contar as populações de forma precisa. Isso significa que, considerando a população atual de mais ou menos 8 bilhões, pode-se dizer que 90 bilhões de pessoas já morreram. A ONU estima que a população mundial cresça a um ritmo de 1,2%. Isso significa que aproximadamente 211 mil pessoas nascem por dia. Isso daria uma média de quase 3 nascimentos por segundo, ou 180 por minuto. Já em relação ao número de mortos, a Organização das Nações Unidas estima que 102 pessoas morram por minuto. Agora pare e pense nessas tantas de pessoas que morrem e estão morrendo. E um dia você entrará nas estatísticas da ONU. Não tem como correr ou mudar isso. Você pode até levar uma vida saudável, se dedicando a cuidar da sua saúde, mas isso não vai mudar o fato de que você irá morrer. Dentre essas milhares, ou melhor, bilhões de pessoas que já morreram ao longo da história humana, houve apenas um homem que voltou. Você sabia? Sim, ele ressuscitou. Há mais ou menos 2000 anos atrás, Deus enviou o seu único filho para vir a esse mundo arruinado pelo pecado. Seu único filho veio e se fez humano, mas para isso ele teve que passar pelo processo de nascimento. Deus escolheu uma mulher virgem e essa carregou no seu ventre o seu Criador. O Filho de Deus veio neste mundo com o propósito de cumprir os desígnios de Deus, a justiça de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Esse teu filho chama-se Jesus Cristo. Ele veio e se revelou ao homem. O Criador dos céus e da terra veio a este mundo e se fez homem, igual a nós. Mas ele se deixou ser condenado pelas suas próprias criaturas. Ele se deixou ser humilhado pela sua própria criação. Ele não questionou e nem reclamou quando a sua própria criação lhe deram chicotadas. Ele não abriu a sua boca quando a sua criação crucificaram ele num madeiro. Quando a sua própria criação pregaram seus punhos e pés na cruz, ele ainda continuou manso e misericordioso. E depois de tudo isso, naquela cruz, o Criador dos céus e da terra e do homem sentiu sede, mas a sua criação lhe deram vinagre. Mas o Senhor Jesus Cristo sabia que ele tinha que passar por tudo isso. Mas o pior de tudo foi quando o Deus Pai teve que abandonar seu filho, pois naquela cruz seu filho se fez pecado. É como se nós depositasse todos os nossos pecados sobre Jesus. E Deus Pai teve que abandoná-lo naquela cruz, pois Deus é justo e não tem parte com o pecado. E naquele momento Deus Pai julgou sobre seu único filho nossos pecados. E depois de feito tudo, seu filho Jesus naquela cruz clamou com grande voz e disse: está consumado. Ou seja, está cumprido. Jesus cumpriu os desígnios de Deus. E após isso, ele se entregou para a morte, pois estava cumprido tudo. Mas nessa morte nem a ONU consegue entender, pois ele decidiu morrer. Ele tinha o poder da morte nas suas mãos. Até aquele momento, todos os que morreram se foram
e nunca mais voltaram. Mas com o Filho de Deus foi diferente. Ele morreu numa sexta-feira. E depois de 3 dias, no domingo, ele ressuscitou. Pela primeira vez na história da humanidade, alguém voltou da morte. E este era o próprio Deus, feito homem, que veio morrer pelos nossos pecados e ressuscitou. Deus, chamado Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. E para isso, não existe estatística, pois é algo sobrenatural, mas algo muito real. A morte nos rodeia de dia e de noite, e um dia chegará o momento de morrermos, mas a morte não é o fim. Do outro lado da morte existe uma eternidade, e é dessa que eu preciso falar para você. Hoje pode ser seu fim, ou melhor, finado. E o próprio Criador, chamado Jesus Cristo, veio a este mundo para nos salvar do que há após a morte. Pois se você não crê no Senhor Jesus Cristo, você terá que passar pelo juízo dele, pois você é pecador e seu destino será condenação eterna, no lago de fogo e enxofre. Mas hoje, se você crê, você recebe a certeza do perdão de pecados de Deus através do sangue derramado de Jesus na cruz. E também o Senhor Jesus te dará a certeza de que se você morrer hoje, terá um dia que você irá ressuscitar, subirá ao céu para viver uma eternidade com o Senhor Jesus, o Salvador. Pois só Ele pode te livrar da condenação eterna. E lá no céu, com o Senhor Jesus, não haverá mais morte, dor e nem tristeza. Só haverá alegria, paz e amor com o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, um dia faremos parte das estatísticas da ONU. Isso é inevitável, um dia morreremos, e a morte é o começo da vida eterna. A questão é, onde você vai passar sua eternidade? Hoje o Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra, te oferece perdão dos seus pecados e a paz com Ele. Só que isto você só consegue se crer nele como único e suficiente Salvador. Pois foi nele que seus pecados foram depositados e julgados. Somente Ele poderá te salvar da condenação eterna que há para os que não creram nele. Quer um conselho? Creia nele e seja livre da condenação eterna que está reservada para todos os homens que não creram no Senhor Jesus.